versículo 18. Vou começar pelo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele, para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para livrar dele, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentados-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então nós vemos aqui nesse texto, José, ele incomodava os seus irmãos. José fizera com que os seus irmãos aflorasse um sentimento de revolta, porque a atenção ao qual o seu pai atraía, isso incomodava os demais irmãos de José. E para que se elevasse esta ira, esta revolta, José começa a ter sonhos, e ele começa a trazer ao conhecimento dos seus irmãos aqueles sonhos, onde ele diz no primeiro sonho que os seus feixes se dobravam, os feixes dobravam para o feixe dele, e depois o sol, a lua, as estrelas também se dobravam, se curvavam diante dele. Então aquilo incomodou aos seus irmãos de uma maneira tal, em que eles procuravam uma maneira de tirar José da frente deles. E quando José vai, levando o recado do pai aos seus filhos, aos seus irmãos, eles olham de longe e começam a combinar para tirar, ceifar a vida de José. E aí, meu amado, esse texto bíblico nos traz uma reflexão. Muitas vezes, por falar a verdade, anunciar as boas novas, nós que somos, fomos criados por Deus e somos irmãos, porque nós temos em comum Adão, os nossos irmãos, nossos semelhantes, eles começam a sentir uma revolta e querendo atribuir a nós, igreja do Senhor, algo que está faltando ser consertado. A igreja do Senhor nos dias atuais, ela vem com a missão de anunciar as boas novas, relatar aqueles que estão vivendo uma vida distante da presença de Deus, que eles precisam se reconciliar com o Senhor. Não diferente dos irmãos de José. E eles tentam colocar José distante, tirar José da presença deles. Ei, quantos não conseguem viver ao lado de alguém que fala da palavra de Deus? Querendo trazer ali e dizer: olha, você fez tantas coisas erradas, você viveu uma vida
tão sem compromisso, e agora, porque está congregando em uma igreja evangélica, porque está com esta Bíblia ao lado, você agora tem outro discurso? Louvado seja o Senhor, porque o discurso mudou. Louvado seja o Senhor, porque a vida mudou. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele veio justamente salvar o que estava perdido. Ele veio resgatar aquele que estava perdido e transformar a sua vida. Como é que você pode, meu amado e minha amada, você que nos escuta, dizer que tem uma comunhão com Deus? E aí eu falava, ô irmão Igor, como é que você pode? Imagine aí, aqui é somente uma ilustração. Como você poderia casar com duas pessoas e agradar as duas? Como? Você, mulher que nos escuta, com dois maridos, dois esposos, numa casa, como você iria agradar os dois? Da mesma forma, como você, meu amado ouvinte, pode agradar as suas paixões, agradar esta vida e agradar a Deus? Nós precisamos tomar uma decisão. Em nossa vida, ela é repleta de decisões. Até chegarmos aqui, nesse momento que você nos escuta, você deve ter tomado várias decisões neste dia. Então, para ir morar no céu, para habitar nas mansões celestiais, o homem também precisa tomar uma decisão. Não vou deixar a cargo de outros, mas eu preciso tomar uma decisão. Falar com Deus e dizer: Senhor, eu hoje reconheço que sou falho, e somente pelo sacrifício de Jesus é que eu posso encontrar paz no meu coração. Interessante que o texto bíblico aqui ao qual nós lemos, José foi vendido, os ismaelitas levaram José, e ele chega ao Egito. E muitas vezes você pode achar que não existe nenhuma conexão. Como é que pode José, aquele homem ao qual fazia a vontade do pai, aquele que vivia na casa do pai, seguindo as orientações de seu pai, e agora os seus irmãos pegam e o vendem, e ali ele vai para o Egito, e com certeza muitos, naquela época, os irmãos acharam isso: nunca mais nós iremos ver José, nunca mais. Mas o plano de Deus era outro. José, ele vai agora para a casa de Potifar, uma autoridade no Egito, um oficial de Faraó, e ele começa a trabalhar. É interessante que a Bíblia relata que lá o Senhor era com José. Interessante que o homem e a mulher de Deus têm que se lembrar que o Senhor deve estar conosco todo o tempo, do levantar ao se deitar, do sair de casa ao retornar. Deus tem que estar conosco. Não podemos viver uma vida onde, nesse momento, eu estou próximo de Deus, agora eu vou ali fazer a minha vontade, então Deus fica no teu lugar, depois eu te chamo para que nós possamos ter comunhão. Não. A vida do morador do céu, ela é uma vida de constante comunhão com Deus, buscando cada vez mais estreitar este laço, assim como Deus fazia no jardim, onde pela viração do dia, na tarde chamava Adão para conversar, e ali, com ele, ouvir os relatos de Adão, como é que estava Adão ali, gerenciando a criação de Deus. Então Deus também lhe chama para conversar constantemente. Hoje o Espírito Santo de Deus é que vem aos nossos corações, às nossas vidas, interceder por nós, para que nós possamos sim entender o projeto de Deus em nossas vidas. Então José, ele sai do poço. Interessante que quando ele falava, eu dizia: olha, do poço ao palácio do rei. José, ele sai da cisterna, onde os seus irmãos tinham colocado, e agora ele vai para a casa de Potifar. E aí você podia dizer: olha, agora está melhor, já está na casa de Potifar, ele já é ali o secretário do homem, tudo está sendo governado por ele, as coisas melhoraram para José. Mas aí vem o segundo golpe. A mulher de Potifar inventa uma calúnia com José, e ele é levado, agora preso. E quando ele é preso, é levado para o cárcere, ele tem um encontro com o copeiro-chefe e também com o padeiro. E lá, ele revela
aqueles sonhos. E quando ele revela aqueles sonhos, né, aquele homem esquecera dele. E ele fica ali, esperançoso, mas promessa de homem, meu irmão, é falho. Mas quando Deus promete que vai fazer algo na tua vida, ele não falha nem tarda, ele chega na hora certa. Então, irmão Igor, Deus fizera com que Faraó tivesse um sonho que ninguém conseguiu decifrar. E agora lembram, ei, existe alguém lá embaixo, lá no cárcere, que aquele homem sim, ele consegue decifrar sonhos. E aí, José revela o sonho e diz, olha, virão anos difíceis, e agora, o Senhor tem que colocar um administrador, alguém que possa administrar o Egito, alguém que possa sim, por esse período de prosperidade, o Senhor possa se preparar para os anos de dificuldade. E Faraó disse, ei, a única pessoa que vejo com tal capacidade é você, José. Então aquele que saiu da cisterna agora, ele se transforma em a segunda pessoa mais importante do Egito. E eu quero te dizer, meu irmão, Deus, ele quer lhe fazer morador do céu e lhe transformar em príncipe. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus. Quando José saiu lá da casa do pai, da cisterna, até o Egito, ele também abriu um acesso da família de Jacó, para que eles pudessem sim escapar daquela fome e daquela seca ao qual estava assolando toda aquela região. Se não fora José, toda a família de Jacó teria morrido. Aquelas 75 pessoas que partiram lá para o Egito, tiveram o favor de Deus por meio de José. Os seus irmãos que ali tinham perseguido, agora estavam totalmente envergonhados e preocupados porque achavam que José ia pagar da mesma moeda. Mas José pagou diferente, foi com o perdão. Então, se tem algo que está lhe atrapalhando de você encontrar o favor de Deus em sua vida, se é perdão, libere perdão, porque o Senhor, ele quer fazer coisas grandes na tua vida, mudar a tua história, mudar o teu ser, lhe fazer o morador do céu. Agora precisa primeiro de perdão, e Deus já liberou o perdão por meio de Jesus. Então você pode dizer, eu não, com certeza, não conseguirei alcançar esse favor, porque eu tenho feito coisas erradas, pratico coisas erradas, vivo no meio de pessoas erradas. Aí Jesus disse, ei, eu vim para você, eu vim para aquele, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus, ele veio para os doentes, Jesus veio para aqueles que estavam falhos, mas ele veio para reconstruir, não deixar você andar da mesma forma, mas ele veio para reconstruir uma nova história contigo. Agora só precisa de reconhecer, primeiro reconhecer que ele é o seu Salvador, porque você não vai conseguir encontrar salvação em outro meio, em outras portas, porque só ele é a porta. E ele disse, eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei e morarei contigo, né? Então, meu amado, guarda esta palavra. Manuel, Jesus tem um projeto na tua vida, né? Se agarra com Jesus, porque para chegar no céu só por meio dele. Então que Deus possa abençoar você que nos escuta no programa Expressão e Louvor. Meu irmão Igor vai fazer uma oração agora pelos enfermos, né? Porque nós cremos que Deus, ele cura, ele liberta, ele transforma nos dias atuais. Só precisa crer. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você já está fazendo a primeira coisa, que é ouvir esta palavra. Então essa fé, ela vai começar a aumentar no seu coração. Então começa a dizer, Jesus, eu lhe quero na minha vida, assim como tu fizeste na casa de Zaqueu, eu também te convido a entrar na minha casa, porque quando Jesus entra no lar, as coisas mudam. Onde existe treva, agora está reinando a luz. Então que Jesus abençoe você que nos escuta. E agora o Igor vai fazer a oração, eu também encerrando o programa e orando pelos enfermos, porque nós temos muitas pessoas enfermas, né, que estão desesperadas. Quando bate a enfermidade, aí começam a lembrar de Deus. E eu louvo a Deus porque a principal enfermidade é da alma, que Jesus quer curar nesta tarde. Só basta você crer. Então, irmão Igor orando, né, pelos enfermos.
Amém. Você que está na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, feche seus olhos nesse momento. Cremos e acreditamos que Cristo ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Feche seus olhos e iremos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e justo, nesta tarde, Deus, somos gratos a Ti por esta oportunidade de nós anunciarmos a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, o Senhor já fez na cruz do Calvário, meu Pai, pagando alto preço naquela cruz do Calvário. Assim como José, meu Pai, foi vendido como escravo, a preço de escravo, o Senhor também foi vendido a preço de escravo, mas o Senhor reina para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, nesta tarde, Senhor, nós queremos apresentar-te os enfermos, aqueles que estão em seus lares, aqueles, meu Pai, que estão nos seus trabalhos, que estão doentes, Deus, aqueles que estão designados, Pai, designados pela medicina, pelos médicos, meu Pai, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo pode fazer, meu Pai, porque a Tua palavra diz, ó Deus amado, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, meu Pai. Nós acreditamos nessa Tua palavra, que o Senhor todo pode fazer, e só o Senhor pode fazer o impossível nas nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para aqueles que estão nos hospitais, meu Deus, aqueles que estão doentes, ó Pai, seja lá qual for a doença, seja o câncer, seja, meu Pai amado, em nome de Jesus, qualquer caroço, meu Pai, qualquer coisa, qualquer tipo de doença, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer, como assim o Senhor também ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias morto, meu Pai, nada para o Senhor é impossível, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos nesta tarde, Senhor, e acreditando que o Senhor pode fazer e que o Senhor já fez um milagre em nossas vidas, assim nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, por todos os ouvintes que estão à escuta deste microfone, em nome de Jesus, amém.